Quando a gente trata de formas de governo, é impossível a gente não passar pela discussão a respeito da importância e do funcionamento dos partidos políticos. O que a gente pode dizer é que os partidos são instituições fundamentais da democracia moderna. Daí que a ideia de partido praticamente se misture com a própria ideia de política. Bom, muita gente já se debruçou sobre essa questão. No século XVIII, o Burke falava que, basicamente, os partidos políticos devem buscar uma defesa do interesse nacional. E, nesse sentido, os partidos políticos eram mais amplos do que outras instituições sociais, como corporações de ofício ou como confrarias. Bom, no século XIX, o Marx abordou a questão dos partidos dentro da sua lógica como instrumentos para que se chegasse até a Revolução. Quer dizer, ele colocou a questão dos partidos políticos dentro do universo, como seria esperado no marxismo, da luta de classes. Já no século XX, o Max Weber ele começou a dar uma definição de partido político mais parecido com o que a gente enxerga hoje. Os partidos políticos eram organizações, eram instituições que buscavam o controle do poder no Estado. Pois bem, se a gente parte, então, dessa ideia do Weber, a gente pode pensar em países que têm um sistema pluripartidário ou em países que têm, por exemplo, um sistema praticamente bipartidário. É o que acontece nos Estados Unidos. Não sei se vocês conhecem esses símbolos aqui, não é? O símbolo do elefante é o símbolo do Partido Republicano. Já o burro, ele é o símbolo do Partido Democrata. Embora possa haver nos Estados Unidos aquilo que a gente chama de candidatos avulsos, basicamente quem exerce o poder por lá são esses dois partidos políticos que dividem a nação. O Partido Republicano bem mais conservador do que o Partido Democrata. Aliás, é até interessante pensar, retomando aí a questão do federalismo, que nos Estados Unidos, eu não sei se vocês sabem, as pessoas não votam diretamente para presidente da República. Cada estado americano, conforme a sua população, tem um determinado número de delegados, e são esses delegados que votam nos presidentes da República. É por esse motivo que nos Estados Unidos, o presidente ele não é exatamente o representante da população, ele é o representante da federação. Um determinado candidato pode ter mais votos, mas não ser eleito. O que é importante é ganhar em cada um dos estados, independentemente da diferença. Porque, em geral, quando você vence num estado, você leva todos os votos daquele estado. Isso demonstra que quando a gente pensa em sistemas políticos, em formas de governo, é muito importante que se entenda que existem critérios que vão determinar como é que funcionam as eleições. Eu tenho certeza de que você deve ter ouvido falar aí nos últimos meses, nos últimos anos, sobre uma tal de reforma política. E às vezes existem pessoas que acreditam ingenuamente que mudando as regras das eleições, a gente muda completamente a política. Isso é uma ingenuidade. Os Estados Unidos têm uma democracia sólida de praticamente 250 anos, em que não se vota diretamente para presidente da República. Bom, como é que as coisas funcionam no Brasil? Bom, você está vendo essa imagem aqui, essa imagem é uma imagem do Congresso Nacional, mais especificamente da Câmara dos Deputados. É a sede do que a gente chama de poder legislativo no Brasil. Bom, existe uma diferença, você sabe, entre o poder legislativo e o poder executivo. E qual é a diferença? Basicamente, quando a gente tem uma eleição no poder executivo no Brasil, a gente está falando de um tipo de eleição que a gente chama de eleição
majoritária. Isso vale para prefeito, isso vale para governador, isso vale para presidente da República. E como é que funciona essa eleição? Ganha quem tem mais votos. Toda vez que a eleição envolve um determinado número de eleitores, gira em torno de 200 mil esse número hoje, essa eleição ela é uma eleição em 2 turnos. Significa que, para ser eleito, o candidato precisa ter a maioria dos votos válidos. Se ele não consegue no primeiro turno, no segundo turno, apenas os 2 mais votados decidem para ver quem vai ser o eleito. Pois bem, quando a gente tem uma eleição no poder legislativo, a coisa é um pouquinho diferente. E por quê? Porque esse tipo de eleição adota no Brasil um sistema que a gente chama de sistema proporcional. Quem ganha não é necessariamente quem tem mais voto. Isso vale para eleições nas câmaras municipais, ou seja, para os vereadores. Isso vale para o Congresso Nacional e para as assembleias legislativas. São os deputados estaduais e os deputados federais. Para você entender melhor como é que se dá isso, vamos imaginar o seguinte. Eu tenho um determinado estado, vamos pensar no estado de São Paulo, que dá direito a 70 vagas no Congresso Nacional. Pois bem, hoje, como é que funciona uma eleição no estado de São Paulo? Vamos imaginar que, ao todo, para facilitar um pouquinho as nossas contas aí, fossem dados em São Paulo 70 mil votos. Se a gente dividir 70 mil votos pelas 70 cadeiras, a gente chega a um quociente eleitoral, que seria justamente de 1000 votos. O que significa que todo mundo que atingisse 1000 votos seria eleito. Mas nem sempre eu vou ter 70 candidatos com mais de 1000 votos. Aliás, dificilmente vai acontecer isso. Como é que eu decido, então, quem serão os 70 eleitos? Bom, a conta é assim. A gente pega a soma dos votos de todos os candidatos de um determinado partido. Vamos imaginar que esse partido teve, então, 3.000 votos. Qual é o quociente eleitoral? 1000 votos. Se esse partido teve 3.000 votos, significa que ele vai ter direito a 3 cadeiras. E quem serão os eleitos? Os 3 mais votados desse partido, independente do número de votos. Isso significa que no sistema proporcional eu fortaleço os partidos. E é por isso que surgem aquelas figuras que nós chamamos de puxadores de votos. Porque se alguém consegue uma quantidade muito grande de votos, o que vai acontecer? Ele vai levar com ele outros deputados. Mas vejam, deputados do mesmo partido e que, portanto, vão defender, a princípio, as mesmas ideias. Você deve ter ouvido falar de uma discussão que, enfim, sempre vem à tona no Congresso Nacional, de adotar um sistema que eles chamavam de sistema distrital. Ouviu falar disso? O que seria o sistema distrital? Se a gente mudasse o sistema de votos no Brasil, a gente ia pegar o estado de São Paulo e a gente ia dividir o estado em distritos. Ao todo, 70. E quem seriam os deputados? Aqueles mais votados em cada um dos distritos. O que você percebe? Que quando a gente adota o voto distrital, a gente enfraquece os partidos políticos e a gente valoriza as pessoas. E é muito mais difícil no voto distrital que as minorias consigam ser representadas, porque se você não vence dentro do distrito, você perde a eleição. Existem ainda os sistemas que a gente chama de sistemas mistos, em que uma parte das vagas é dada
para os vencedores das eleições nos distritos e parte no sistema proporcional. O que é importante que se entenda é que não existe sistema perfeito. E quando a gente pensa em eleições proporcionais, como são as eleições legislativas, a gente sempre vai ter vantagens e desvantagens desses sistemas. Uma coisinha importante. Você sabe que no Poder Legislativo no Brasil, a gente tem a Câmara, mas a gente tem também o Senado. No Senado, a gente tem a eleição do candidato mais votado em apenas um turno. É uma diferença, então, da eleição de senadores para a eleição de deputados. Ok? Vamos tentar fazer exercício?